Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos para um episódio especial, na verdade. Um episódio de curiosidades que a gente chama aqui de O que isso tem a ver com o MIP. E para começar com essa série especial, nós vamos falar a respeito do solo. Isso mesmo, o solo que, na verdade, é o resultado de um trabalho de muito tempo da natureza. Para a gente definir o que é o solo, a gente pode entender como partículas de diferentes origens, minerais e orgânicas, que ao longo do tempo vão sendo depositadas em camadas que a gente chama tecnicamente de horizontes. Essa deposição pode acontecer em função de inúmeros fatores bióticos e abióticos. Por exemplo, fungos, bactérias, micro-organismos e também minhocas e outros animais que vivem e ocupam o solo e ação abiótica, né? Como por exemplo a chuva, vento, calor, frio, entre outros. Então essa é a definição, de uma forma muito simplista, do que é o solo. Vejam que a gente está falando de um lugar que tem uma estrutura física, mas que também tem muita vida envolvida. E esse episódio está sendo lançado essa semana porque no último dia 5 de dezembro, na segunda-feira, nós comemoramos o Dia Mundial do Solo. E olha que interessante, essa data ela foi estabelecida já há muito tempo, 20 anos atrás, na verdade, na Tailândia, durante um congresso que aconteceu lá, Congresso Mundial de Ciência do Solo, que foi organizado pela Sociedade Internacional de Ciência do Solo. Bom, mas mesmo tendo essa definição estabelecida lá em 2002, foi só em 2013, através de uma resolução de número 68/232, né, estabelecida pela ONU, e após uma conferência que eles fizeram com as Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, que foi realmente instituída e estabelecida essa data. Então, a primeira comemoração do Dia Mundial do Solo aconteceu em 2014 e até hoje a gente tem essa data muito simbólica, muito representativa, que nos traz aí algumas ideias a respeito do solo e principalmente da importância que o solo tem para a gente. Eu vou comentar aqui com vocês quais foram os princípios, né, em que essa resolução, que essa definição de estabelecer o dia 5 de dezembro como Dia Mundial do Solo se baseou. Então, o primeiro princípio é que os solos são fundamentais para a sustentação da vida na Terra, pois eles constituem a base para o desenvolvimento agrícola, para as funções dos ecossistemas e também para a segurança alimentar. O segundo princípio, a sustentabilidade dos solos é fundamental para enfrentar as pressões de uma população em crescimento, e assim a gestão sustentável dos solos pode contribuir para solos saudáveis, para a segurança da produção de alimento e também para os ecossistemas estáveis e sua utilização de forma sustentável. Terceiro princípio, a boa gestão dos solos tem uma importância econômica e social determinante para a biodiversidade, agricultura sustentável e segurança alimentar, além da erradicação da pobreza, capacitação das pessoas, combate a alterações climáticas, melhoria da disponibilidade de água, salientando também que a desertificação, a degradação dos solos e a seca são desafios de dimensão mundial, que continuam a representar sérios desafios para o desenvolvimento sustentável de todos os países, em especial aos países em desenvolvimento. E o quarto princípio é que a necessidade urgente em todos os níveis para aumentar a conscientização e promoção da sustentabilidade dos recursos limitados de solo, utilizando a melhor informação científica disponível e tomar como base todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Esses princípios foram trazidos pela ONU e pela FAO como os princípios de fundamentação da escolha ou da comemoração do Dia Mundial do Solo. E, agronomicamente falando, né, a gente sabe que sem solo não existe agricultura. Na verdade, se nós pararmos para olhar lá no dicionário, né, existe uma definição
um tanto quanto filosófica, de que a agricultura é a arte de cultivar a terra, é a arte de cultivar o solo. Então a gente tem ali essa estrutura aparentemente simples, mas que no fundo é muito complexa, que nos traz, né, a possibilidade de cultivar os vegetais que são utilizados para inúmeras finalidades. Então, aqui foi um rápido histórico, né, um pouquinho de como surgiu o Dia Mundial do Solo. E nesse ponto do episódio, vocês devem estar se perguntando e me perguntando, né? Mas, Gabriela, o que o solo tem a ver com o manejo integrado de pragas? Segundo a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, um solo, para ser considerado saudável, ele precisa apresentar estruturas bem desenvolvidas e propriedades físicas, químicas e biológicas favoráveis ao crescimento de culturas. Então, com essa definição e com base em tudo que a gente já comentou também, a gente consegue entender que a planta ela vai mudar o seu condicionamento, vamos dizer assim, de acordo com o que o solo oferece para ela. Então, plantas bem nutridas, e a gente lembra aqui que a fonte, né, de nutrientes das plantas vem do solo. Obviamente que hoje nós temos muitas ferramentas, muitas tecnologias complementares, mas de forma básica, a nutrição da planta vem do solo, né? Que tem ali vários nutrientes, micro e macronutrientes. Então, se nós temos uma planta bem nutrida, naturalmente essa planta se desenvolve de uma forma melhor e pode ser considerada mais tolerante ao ataque de pragas, por exemplo. É assim como nós somos. Quando a nossa imunidade está boa, né? A gente fala assim, minha imunidade caiu. E aí começa muita gente a pegar uma gripe, um resfriado, alguns começam a ter herpes, enfim, são vários sintomas e sinais que o organismo apresenta devido a essa imunidade baixa, né, como a gente costuma dizer. Para as plantas é a mesma coisa. Então, se a planta não está bem nutrida, ela vai ficar mais suscetível ao ataque de pragas, de doenças. Então, faz todo sentido a gente considerar, dentro do manejo integrado de pragas, a boa condução da cultura, do vegetal, com base nas características e na propriedade do solo. Então, fica aqui, nesse episódio de curiosidades, vamos dizer assim, esse alerta para que a gente pense sempre na conservação dos solos e não nos esqueçamos de que eles, de fato, são a base para uma agricultura sustentável que envolva aí todos os fatores, né, que a gente tem como base da sustentabilidade, que são os fatores sociais, econômicos e ambientais. Pensem sempre nisso quando forem desenvolver as atividades, quando forem fazer os planejamentos para as lavouras, para os campos, todas as possibilidades que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem, desde tecnologia de aplicação, por exemplo, até a capacitação de mão de obra, a utilização de produtos adequados, seletivos, tudo isso, embora não pareça ter relação direta com o solo, tem sim, e são ferramentas que a gente pode usar a favor da conservação e da sustentabilidade dessa joia rara, né, dessa pedra preciosa que a gente tem nas nossas mãos, que é o solo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, das informações que nós colocamos aqui, e encontro vocês na próxima semana. Um grande abraço! Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições.